o dia de Pentecostes. O que aconteceu aqui em Atos capítulo 2 foi uma manifestação do poder de Deus que começou lá atrás, que começou lá no Sinai, que começou no momento em que Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Quando os discípulos estão reunidos aqui em Atos, no capítulo 2, e eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, a primeira coisa que aconteceu foi eles ouvirem, veio do céu um som, como um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde todos eles estavam assentados. E o que acontece aqui? Nesse momento, talvez o que as pessoas não sabem sobre o Pentecostes, a palavra Pentecostes, ela ficou muito relacionada, né, ao mover do Espírito Santo. Não é verdade? Ela ficou muito relacionada ao mover do Espírito Santo. Por que ela ficou relacionada? E é fato, né? O Pentecostes, de verdade, ele ficou relacionado ao mover do Espírito Santo, e isso é uma verdade, isso é realmente um fato. Mas o que as pessoas não sabem é o que esses discípulos e apóstolos estavam fazendo ali nesse dia, que possibilitou eles observarem os eventos sobrenaturais que aconteceram naquele lugar. Lembre-se, Ana, minha neta, quando começou a orar para o João, ela viu um evento sobrenatural. Ela viu uma luz no céu. Ela viu uma luz no céu. Ana, ainda que com as suas mãozinhas e os seus olhinhos irrequietos, ela conseguiu ouvir uma manifestação de Deus ali naquela hora. Assim como esses discípulos que estavam reunidos, eles só puderam ouvir e ver porque eles estavam ligados a uma coisa chamada o tempo de Deus. Eles estavam ali celebrando já. Eles estavam ali celebrando uma festa bíblica, a festa de Pentecostes. O que aconteceu que Deus determinou uma festa para esse povo, chamada festa de Pentecostes? Ok? Eles estavam reunidos nesse lugar para uma festa, para um tempo que foi determinado por Deus. Não um dia que eles falaram assim, nós vamos celebrar Pentecostes no dia que der na nossa cabeça. Nós vamos celebrar Pentecostes no mês tal, porque é o mês mais propício para a gente. Não. Eles estavam assentados no dia determinado por Deus para celebrar uma festa muito importante. Que festa é essa? Vamos voltar comigo. Lá no livro de Êxodo, falei com vocês que hoje a gente vai abrir a Bíblia muito, né? Então, vamos voltar comigo. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 19. Vamos lá. Todo mundo lá. Êxodo, capítulo 19. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali se acampou Israel em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. E aí vai continuar. E Deus vai falar. E Deus sobe, pede Moisés para subir ao monte. E Moisés sobe ao monte. No versículo 14, Moisés sobe ao monte. Deus fala com ele, anuncia as palavras para ele. Moisés desce de novo. No versículo 14, Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, lavaram as suas vestes e disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia. Não vos chegueis a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, teve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clamor de trombetas, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu.
E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e se puseram ao pé do monte. A partir dali, Moisés sobe no monte de novo. E no capítulo 20, Deus entrega toda a lei. A lei significa a palavra de Deus. A lei significa quem Deus é. A lei significa que Deus está entregando para o povo um padrão de conduta para esse povo. E o que acontece ali, depois eu gostaria que você lesse o capítulo 19, o capítulo 20 e o capítulo 19 e o capítulo 20 do livro de Êxodo, e você vai ver algo extraordinário acontecendo. O próprio Deus falando inúmeras palavras com Moisés. E chega no capítulo 20 e ele vai dizer: então falou Deus, lá do alto do monte de Sinai, falou Deus todas essas palavras e Deus começa: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E Deus começa a entregar a sua lei para o seu povo. Esse dia foi um dia chamado de Pentecostes. Por quê? Esse dia aconteceu exatamente 50 dias depois do dia da Páscoa, depois da libertação do povo de Israel do Egito. Aconteceu. Contaram-se 49 dias. No 50º dia, Deus chama Moisés para subir no Monte Sinai, porque Deus iria dar a palavra dele para ele. Aconteceu isso com toda uma manifestação de Deus que nem antes e nem depois se viu igual. Dessa forma. O momento que Deus entrega a palavra dele. E ali, então, foi estabelecida uma festa que seria perpétua para a casa de Israel. Uma festa que seria todos os anos, ano após ano, a nação de Israel iria celebrar essa festa. Ano após ano, ano após ano. Todas as crianças em Israel iriam celebrar essa festa. Ano após ano. Contado de geração para geração, de geração para geração, de geração para geração, porque a memória desse Sinai, a memória da voz de Deus no Sinai, precisava ecoar de geração em geração. Porque as gerações precisavam aprender quem era Deus, quem é a sua palavra, o que ele quer, qual é a conduta de vida para as suas gerações. Nunca podemos perder o som do ecoar da voz de Deus no Sinai. Nunca podemos perder o ecoar do som da voz de Deus no Sinai. Nunca podemos perder. Porque ela ecoou uma vez no Sinai para toda a eternidade. Não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos desconectar disso. Isso é grandioso demais, isso é poderoso demais. E então, nós vamos ver aqui no livro de Deuteronômio, mas isso também vai se repetir em outros livros bíblicos. Mas no livro de Deuteronômio, quando a gente abre Deuteronômio capítulo 16, você vai ver o seguinte. Vai dizer o seguinte, capítulo 16, no versículo 9, vai dizer o seguinte: 7 semanas contarás, quando a foice começar na seara, entrarás a contar 7 semanas, e celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias na tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho, tua filha, o teu servo, a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás que te foste servo no Egito, e guardarás esses estatutos, e os cumprirás. Em outro momento da Bíblia, as festas Deus chama de festas solenes, estatuto perpétuo.
para todas as gerações. Então, o que Deus faz? Aquele dia em que o próprio Deus se manifestou no cume do Monte Sinai, com trovões, com vozes como de relâmpagos, com o monte pegando fogo e tremendo e rolando pedras lá de cima, de forma que ficou até perigoso, que Deus estabeleceu limite para o povo não chegar, porque estava perigoso para o próprio povo morrer ali, na hora que Deus estava entregando a sua palavra. E aí o próprio Deus estabelece um dia. Olha, Moisés, nesse dia, a partir da Páscoa, você vai contar 7 semanas. 49 dias. No 50º dia, é onde você vai, toda a nação de Israel, celebrar a festa das semanas, a festa de Pentecostes. Pentecostes significa, então, semana, ou semanas, certo? Pentecostes significa semanas. E é justamente, agora você vai conseguir entender comigo, é justamente quando os discípulos de Jesus, lá, vamos voltar lá no nosso Atos 2, né? Justamente, ano após ano, momento após momento, século após século, independente se o povo foi cativo na Babilônia, independente se o povo foi cativo na Pérsia, independente de tudo que aconteceu, do Império grego ter tentado destruir, o Império Romano ter tentado destruir, não importa. Eles estavam, naquele dia, cumprindo o dia de Pentecostes, todos juntos, em um determinado tempo, na data certa que Deus determinou para eles. E porque eles estavam observando isso, na data certa, no tempo certo, uma ordenança de Deus para uma celebração que lembrava o dia em que Deus entregou a sua lei, a sua palavra, que Deus escreveu com o próprio dedo dele nas tábuas da lei e entregou para a nação de Israel, falando: esse sou eu. Esse sou eu. É importante que a minha palavra esteja no seu coração. É importante que a minha palavra esteja na tua mente. É importante que a minha palavra seja refletida através das suas ações. Porque as pessoas só vão nos reconhecer que nós estamos em Cristo se nos comportarmos como Cristo. Lembre-se, quem é Jesus? Né? João 1, vamos pegar aqui, Bíblia hoje, para todos nós. Tem um tempão que eu não faço isso aqui, né? Na nossa live de terça-feira. Tem um tempão que a gente não vai com a Bíblia para lá e para cá. João 1 vai dizer o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Quem é Jesus? Jesus é a palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus entregou no Monte Sinai fala de Cristo. Ou Cristo também é tudo aquilo que Deus entregou no Monte Sinai. Certo? Se nós estamos em Cristo, como Ele nós agimos? Precisamos entender a palavra para que nós possamos viver a palavra. Não tem como nós vivermos a palavra se você não estuda, não compreende, não sabe, não lê. Consegue entender isso?